Let us sit straight, Vamos nos sentar, galera. close our eyes, Fechamos nossos olhos. we will chant Om 3 times together. Vamos entoar o mantra Om juntos 3 vezes. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। My humble prostration Prostrações mais humildes. at the lotus feet of Sri Gurudev and Sri Guruji. Aos pés de lótus de Shri Gurudev e Shri Guruji. My love to all of you present here. Meu amor a todos vocês presentes aqui. There is an English proverb, Existe provérbio em inglês attributable to the Christian teachings, que faz parte dos ensinamentos cristãos. hate the sin, not the sinner. Então, odeie o pecador. Não, odeie o pecado, não o pecador. So, there may be 3 questions. Então, pode haver 3 perguntas. First is, what is a sin? A primeira é: o que é um pecado? Second question may be, why does one commit a sin? A segunda pergunta talvez é: por que uma pessoa comete um pecado? And the third question may be, how one can get rid of the sin? E a terceira pergunta talvez é: como a pessoa se livra do pecado? Now we'll discuss about the first question. Agora discutimos então sobre a primeira pergunta. What is a sin? O que é um pecado? In day-to-day life, Na vida diária, we all commit some mistakes. todos nós cometemos alguns erros.
You commit mistakes and I also commit mistakes. Você comete erros e eu também cometo erros. Maybe unknowingly we commit many mistakes. Talvez inconscientemente nós cometamos muitos erros. And when you know that I am committing a mistake, E quando você sabe, tem consciência de que eu estou cometendo um erro, then I correct myself, então eu me corrijo. then that is just a mistake. Então isso é apenas um erro. And when I know that I am committing a mistake, E quando eu sei que eu estou cometendo um erro, but then I continue the same mistake, mas eu continuo cometendo esse mesmo erro, then it is not just a mistake. então não é apenas um erro, It is a wrongdoing. é um feito errado, um feitio errado. Our Gurudev Nosso Gurudev has a beautiful quote. tem uma mensagem muito bonita. Mistake is not for mistake, O erro não é para o erro, it is for correction. é para a correção. So, when you commit a mistake unknowingly, Então, quando você comete um erro inconscientemente, and when you know that we are committing a mistake, e quando você sabe que você está cometendo um erro, we should correct it, você deveria corrigi-lo. not to continue the same mistake again and again. Não continuar com o mesmo erro de novo e de novo. If I continue the same mistake again and again, Se eu continuo cometendo o mesmo erro de novo e de novo, it is really a wrong thing. então é algo bem errado. Maybe for this wrong thing, Então, talvez para essa coisa errada, I may be punished. I may be punished. Punished because maybe because of the law of the land. Ah, tá. Então eu talvez seja punido por conta desse erro, porque eu sabia dele. And under the cosmic law, E de acordo com a lei cósmica, this wrongdoing is a sin. esse feitio errado, essa ação errada é um pecado. May the society, may the country, may the nation A sociedade, o país, a sua nação, may not punish me, eles podem não te punir, but I am committing a mistake mas eu estou cometendo um erro in the kingdom of God, no reino de Deus. and it is a sin. E isso é um pecado. I came from India. Eu vim da Índia. In India, in any vehicle, the driver sits on the right side. Na Índia, em qualquer veículo, o motorista senta-se no lado direito. But here, the driver sits on the left side. Mas aqui o motorista dirige no lado esquerdo. In India, the driver rides the vehicle on the left side of the road. Então, na Índia, o motorista mantém o veículo no lado esquerdo da estrada. But here, the driver drives on the right side. Mas aqui, o motorista permanece do lado direito. Suppose here I drive a car. Imagina, supondo que eu aqui dirijo um carro. I don't know the law of this land. Eu não conheço a lei dessa terra. Naturally, I will drive on the left side. Naturalmente, eu iria dirigir do lado esquerdo. Suppose we will driving on the left side, the traffic police cut me. Por exemplo, vamos supor que eu esteja dirigindo do lado esquerdo e o tráfego me bloqueie. And then he said, you are doing wrong. E aí alguém me para e fala,
você está fazendo errado. I may explain to them that I came from India, I don't know the law of this land. That's why I am riding on the left side. E aí eu explicaria que eu não sou dessa terra, que eu vim recentemente, que eu não sei como que são as leis de tráfego aqui. Por isso que eu estava dirigindo do lado errado. He may leave me E a pessoa iria acreditar em mim and say, don't do this again. e falaria para mim, não faça isso de novo. So that was my mistake. Então, esse foi o meu erro. But even after knowing this, I will ride on the left side. Mas mesmo sabendo, depois de saber disso, se eu continuar dirigindo do lado errado, Then in the next time when the traffic police will caught me, então, na próxima vez que um policial me parar, he will definitely give me punishment. ele definitivamente iria me punir por isso. So when I know that I am committing a mistake, Então, quando eu sei que eu estou cometendo algum erro, I should correct myself. eu deveria me corrigir. This is spiritual living. Isso é viver de forma espiritual. So now come to the second question. Então, agora vamos para a segunda pergunta. Why does a man commit sin? Por que um homem comete um pecado? In Bhagavad Gita, there is a question. Na Bhagavad Gita tem uma questão, uma pergunta. Arjuna asking the same question to Lord Krishna. Arjuna faz a mesma pergunta ao Senhor Krishna. He is asking, why a man commit a sin? Ele pergunta: por que o homem comete pecados? What forces him to commit a sin? O que o força a cometer um pecado? It is in the third chapter of the Bhagavad Gita, Está no terceiro capítulo da Bhagavad Gita, verse number 36. verso número 36. अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः. He is asking, Ele está perguntando: Anichannapi Vashneya, that means even though he do not want to commit a sin, but he is forced to commit a sin. mesmo que a pessoa não esteja querendo cometer um pecado, mas é forçada a cometê-lo, What forces him to commit a sin? o que a força a cometer o pecado? This is a question of Arjuna. Essa é a pergunta de Arjuna. This is not just a question of Arjuna, but it is a question of all of us. Isso não é apenas a pergunta somente de Arjuna, mas de todos nós. Many a time, we also know that this is not good, this is wrong, Muitas vezes a gente já sabe, isso não é bom, isso é errado. but we commit the same thing, same mistakes again and again. Mas nós cometemos os mesmos erros novamente e novamente. Most of us know that smoking cigarette is injurious to health. A maioria de nós sabemos que fumar cigarro é prejudicial à saúde. In India, in the cigarette packet, it is written, smoking cigarette is injurious to health. Na Índia, os pacotes de cigarro, eles falam que People know fumar this. é prejudicial à saúde. As pessoas sabem disso. Still then they smoke cigarettes. E ainda assim elas fumam, as pessoas fumam. So why? Por quê? What forces him to do this? O que força as pessoas a fazerem isso? So in answering this question of Arjuna, Então, respondendo a essa pergunta de Arjuna, the Lord replies, o Senhor responde: Kama esha krodha esha rajaguna samudbhavaha
mahashana mahapatma vidyena miha vairinam. So the Krishna says, in answering to this question, what forces a man to commit sin? When Krishna says, it is kama. Kama means desire. Então, ao responder essa pergunta, o que força a pessoa a cometer um pecado, o Senhor Krishna diz que é por conta de kama, que significa desejo. This desire forces or pulls man to commit sin. Então, esse desejo força ou empurra o homem a cometer pecado. So we all have desires in us. Então, todos nós temos desejos em nós. If the desire is towards God, Se o desejo estiver direcionado a Deus, then this desire is not bad. então esse desejo não é ruim. If our desires is towards material world, Se nossos desejos são direcionados ao mundo material, then there is every possibility that we will commit sin. então há uma possibilidade muito grande de que cometamos pecado. So you should understand our desires, and we should be careful that our desires are not making us or heading us towards this material world. Então nós devemos nos conscientizar desses desejos e de que como eles estão nos travando para o mundo material, nos puxando para ele. This desire is called kama E esse desejo se chama kama, in Sanskrit. em sânscrito. It is ka and ama. É dividido em duas raízes, ka e ama. Ka means happiness. Ka significa felicidade. Ama means raw or temporary. Ama significa temporário. So kama means that gives us temporary happiness. Então, kama significa algo que nos dá felicidade temporária. Supposing we have a desire to eat some delicious food, Vamos supor que nós estejamos tendo um desejo de comer algo delicioso. and we went to restaurant or hotel E aí, a gente vai para um restaurante ou algum hotel and took food. e pede uma refeição. It really gives happiness to us. E nos dá realmente muita felicidade. But this happiness does not remain for long. Mas essa felicidade não dura muito tempo. So again, there may be another desire. Então, novamente, deve surgir algum outro desejo. So again, we may think that we have to again go to that restaurant and take food. Então, novamente, a gente pode pensar que temos que ir de novo comer algo. So the desires, though give temporary happiness, Então, os desejos que dão felicidade temporária, and that is not good. isso não é bom. We must be careful of our desires. Devemos tomar cuidado, ser bem cuidadosos com nossos desejos. If the desire fulfilled, Se um desejo é preenchido, realizado, then there will be greed in us. então haverá ganância em nós. If our desires are not fulfilled, Se eles não forem realizados, then it will create anger in us. vai criar então raiva em nós. So in both way, it is not good. Então, de ambos os lados, não é bom. A fulfilled desire create greed on us,
Realizar os greediness, desejos causa ganância em nós. and a unfulfilled desire create anger in us. E um desejo não realizado causa raiva em nós. So you should be very, very careful about our desires, Então devemos ser muito, muito cuidadosos com os nossos desejos, which forces us to commit sin. que nos força a cometer pecado. And again, the desires are not always, we cannot fulfill a desire, we cannot satisfy a desire. E novamente, a gente não consegue sempre realizar os desejos ou satisfazê-los. So we should take this desire as one of our greatest enemy. Então a gente deve lidar com esse desejo como se fosse um dos nossos maiores inimigos. So this desire force us to commit sin. Então esse desejo nos força a cometer pecado. The root cause behind the sin is desire. É a raiz da causa de cometer um pecado é o desejo. There may be a question that where from this desire came to us. E talvez haja uma pergunta: de onde que veio esse desejo até nós? So it is said that the desire comes from or breeds from the rajasic nature of. Então é dito que o desejo, ele deriva da nossa natureza rajásica. What is a rajasic nature? E o que é a natureza rajásica? Each man has three qualities. Cada pessoa tem três qualidades, It is also called nature. que também são chamadas de natureza. One is called sattvic, Uma chama-se sáttvica, sattvic nature, natureza sáttvica, or we call sattvic quality. ou também chamamos de qualidade sáttvica. Sattvic means calmness, Então, sáttvico significa calma, coolness, tranquilidade, composed. postura. If our mind is peaceful, cool, composed, then it is sattvic nature. Se a nossa mente for calma e pacífica, tranquila, então é uma natureza sáttvica. If our mind remains engaged, activated, restless, then it is sattvic nature. Se nossa mente se mantém engajada, ativa, inquieta, então é a natureza rajásica. So the third one is tamasic nature. E a terceira natureza é a tamásica. When our mind is dull, inert, not motivated to work, it is called tamasic nature. Quando a nossa mente é embotada, inerte e sem motivação, ela é chamada de tamásica, natureza tamásica. We all have three natures in us, Nós todos temos essas três naturezas em nós, maybe in different proportions. talvez em diferentes proporções. The sattvic, rajasic, and tamasic, these three natures are us within us. Então, essas três qualidades, sátvica, rajásica e tamásica, elas jazem em nós. When you are peaceful, then sattvic nature is predominant. Quando estamos pacíficos, a natureza sátvica está predominante. When you are active, engaged, then this rajasic nature is predominant. Quando estamos ativos, engajados, então a natureza rajásica está predominante. When we are dull, inert, lazy, then this tamasic nature is predominant. Quando estamos embotados, inertes, preguiçosos, então a qualidade, a natureza tamásica está predominante. So maybe this
sattvic nature is very, very predominant in some of the people. Rajasic nature may be predominant in some other people, and tamasic may be predominant in some other people. Então, talvez cada uma dessas qualidades, algumas pessoas podem ser um pouco mais sáttvicas, outras mais rajásicas e outras ainda um pouco mais tamásicas. So, in case of people with sattvic nature, Por natureza. E no caso das pessoas com natureza sátvica, this desire cannot force him to do sinful action. esse desejo não afeta, não força essa pessoa a cometer alguma atividade pecaminosa. And the people who are predominant in tamasic nature, E as pessoas predominantes na natureza tamásica, then also this desire do not force him to do sinful action. então esse desejo também não força a cometer pecados. It is for them who are predominantly rajasic, then this desire may force him to do sinful action. Então são para aqueles que têm predominância rajásica que talvez o desejo tende a fazer ela cometer pecados. So we should study our mind, Então devemos estudar nossas mentes, whether my mind is sattvic or rajasic or tamasic. seja minha mente sátvica, rajásica ou tamásica. If it is rajasic, I mean active, then I should be very, very careful that I do not commit any wrong things, any sin. Então, se ela tiver uma predominância rajásica, ou seja, ativa, eu devo tomar muito, muito cuidado para que não cometa nenhum pecado. Now, there may be a question in our mind. Agora, talvez haja uma pergunta, uma questão em nossas mentes. Where does this desire lives in us? Aonde esse desejo vive em nós? One thing is sure that it comes from rajasic nature or rajasic quality, Então, vocês já sabem que esse desejo vem da natureza ou qualidade rajásica. then where it lives in our body. Mas onde que isso vive no nosso corpo? So again, Lord Krishna says, Então, novamente, o Senhor Krishna diz: Indriyani manabuddhi asya dhisthana muchyate. That means this desire lives in our senses and mind. Então, esse desejo vive em nossos sentidos e nossa mente. So desire works through the mind, through the senses. Então, o desejo funciona, trabalha através dos sentidos. If our mind is not purified, Se nossas mentes não estiverem purificadas, not disciplined, sem disciplina, then this desire harm us. então esse desejo nos fere. They forces us to do sinful action. Eles nos forçam a cometer ações pecaminosas. So we should be careful of our mind. Então devemos sermos cuidadosos com nossas mentes. The mind can be a good friend of us. A mente pode ser uma boa amiga de nós. The mind, our own mind can be a greatest enemy for us. E nossa própria mente também pode ser a maior inimiga. The mind can be a good servant of us, A mente pode ser uma boa serva para nós. and our own mind can be a bad master for us.
E ela também pode ser um mestre ruim, um mestre So we should be always watchful and careful of our own mind. de erros. Então devemos ser muito zelosos e cautelosos com nossas mentes. So we need to regulate and control our own mind. Então nós precisamos regular, controlar nossas mentes. Otherwise, our own mind can be a great problem for us. Caso contrário, nós seria um grande problema para nós. How to take care of this mind? Então, como cuidar dessa mente? Food plays an important role in regulating, disciplining, and controlling the mind. A comida tem um papel muito importante em regular, disciplinar e controlar a mente. Suppose we take a cup of tea, Vamos supor que nós tomemos um copo de chá. then it will activate the mind. Então, irá ativar a mente. If you take a cup of yogurt, Se você toma um copo de iogurte, it makes the mind little sleepy and dull. deixa a mente um pouco sonolenta e embotada. So we all should be careful of our food. Então, todos nós deveríamos ser bem cuidadosos com nossas comidas. Which food we are taking? Qual comida estamos comendo? Our food should not be create in us the rajasic or tamasic nature. Então, nossa comida não deveria criar em nós a natureza, a qualidade rajásica e tamásica. A simple vegetarian food and fruits can make our mind sattvic. Uma comida vegetariana simples e frutas pode manter a nossa mente sátrica. We should be very careful in handling our mind and senses. Devemos ser muito cuidadosos em lidar com nossos sentidos e a mente. There is a Sanskrit verse which says, Tem um verso em sânscrito que diz: Manah karoti papani, manah lipyate patakam. That means the mind is prone to make sins, sinful action. a mente, ela naturalmente está voltada para cometer pecados, ações pecaminosas. This mind engages us in sinful activities. Então, essa mente nos engaja nessas ações pecaminosas. So we should take care of our own mind. Então, devemos cuidar de nossas próprias mentes. So the third question, Então, chegamos à terceira questão, a pergunta: how to get rid of the sin? como se livrar do pecado? So to get rid of the sin, we need to know how can we go beyond the mind. Então, para nos livrarmos do pecado, devemos entender como ir além da mente. If you can control and go beyond the mind, Se você consegue controlar e ir além da mente, then we will be free from the play of the desire in us. então você se tornará livre do jogo do desejo em ti. And we will be free from the sinful action. E assim nos tornamos livres das ações pecaminosas. So, in our body, Então, em nosso corpo, we look the gross body, nós olhamos para o corpo denso. and there are senses,
E então há os sentidos, there is a mind, uma mente, there is a intellect, intelecto and there is a soul. e também a alma. The senses are controlled by the mind. Os sentidos são controlados pela mente. Mind is controlled by the intellect. A mente é controlada pelo intelecto. If you have good thoughts in our mind, good thoughts, then it will control the mind. Se tivermos bons pensamentos na mente, então você estará controlando a mente. And this intellect can be controlled if we are fix our mind on the soul. E o intelecto, ele pode ser controlado se fixarmos a mente na alma. So in order to get rid of the mind, if you can concentrate our mind or fix our mind on the soul, then we will be free from the play of the mind, play of the desire, and also from the sinful action. Então, para nos livrarmos da mente, temos que ter essa capacidade de focar ela na alma. Então, estaremos livres das ações pecaminosas e do jogo da mente. The Kriya Yoga plays an important role in controlling the mind and fixing our mind towards the God. A Kriya Yoga tem um papel muito importante em controlar a mente e fixá-la sempre em Deus. Kri means activity, Kri significa atividade, Ya means He, the God. Ya significa Ele, o Deus. So if every activities, if you see the hands of God, Então, em todas as atividades, se você perceber as mãos de Deus performando-as, then we cannot commit and sin. então não há como cometer pecado. So if you look at the chakras in our body, Então, se você observar os chakras no corpo, the first three centers, os primeiros 3 centros, the bottom three centers, os centros inferiores, they are purely take us towards this material world. eles puramente nos levam, nos puxam para o mundo material. Those who remain at this lower level, they are predominantly tamasic in nature. E aqueles que se mantêm nesses níveis inferiores, naturalmente estão numa natureza, uma qualidade mais tamásica. So staying in Muladhar, Swadhisthana, and Manipur is a tamasic quality. Então, se manter no Muladhara, o chakra da base, o segundo centro, Swadhisthana, e no Manipura, o centro do umbigo, é um ato de natureza tamásica. From Manipur to Vishuddha, Então, do Manipura até o Vishuddha, o centro da garganta, from navel center to the throat center, it is Rajasi. então do centro do umbigo à garganta, é Rajasi. From throat center, Vishuddha to Agya, Do centro da garganta, Vishuddha, até o centro da alma, it is Sattvic. é Sáttvica. So if you practice Kriya Yoga and if you can lift our mind from the lower chakras to higher above, then we will free from the three nature, Sattvic, Rajasic, and Tamasic. Então, se você pratica Kriya Yoga e eleva essa energia acima dos centros inferiores, então você é capaz de remover as 3 naturezas. The mind plays from here to the lower centers. Então, a mente focada daqui até os centros inferiores. So by practicing Kriya,
we can lift our mind from the lower center to right above the soul center. Então, praticando Kriya, nós nos tornamos aptos a elevar essa energia para o topo And fix our mind on the Sahasrara, e fixar nossa mente no Sahasrara, o centro the da coroa, abode of God. a morada de Deus. Our mind will be more tuned towards God. Nossa mente estará mais sintonizada a Deus. We will always remain in Kriya. Nós estaremos sempre permanecendo em Kriya. So, when you are always in meditative, always our mind is fixed on fontanelle, Então, quando nossa mente está sempre fixada na fontanela, and when you always remember God, no topo, e sempre nos lembramos de Deus, the desires cannot work on us. os desejos não conseguem agir em nós. The desire cannot forces us to do sinful actions. Os desejos não conseguem nos forçar a cometer pecados. So, the practice of Kriya, regular practice of Kriya, Então, a prática regular de Kriya we will free from the play of the mind. te liberta do jogo da mente. When I say play of the mind, E quando eu digo jogo da mente, it is a negative play of the mind. é um jogo negativo da mente. And this desire that is in us E esse desejo que reside em nós cannot force us to do any sin in our life. não consegue nos forçar a cometer nenhum pecado em nossas vidas. So the question that Arjuna asked to Lord Krishna, Então, a pergunta que Arjuna fez ao Senhor Krishna, what makes a man to do sinful action o que faz um homem a cometer ações pecaminosas? even though he doesn't want to do something wrong? Mesmo que ele não queira, não tenha o ímpeto de fazer algo errado. In an answer to this question, E a resposta para essa pergunta, Lord says it is the desire. o Senhor diz que é o desejo. So if you understand this science, this mechanism, Se vocês então entenderem essa ciência, esse mecanismo, we will remain aloof of the desires, conseguirão se manter longe dos desejos. and our mind will be fixed on soul and God. E nossas mentes estarão fixas na alma e em Deus. So let us close our eyes and contemplate Então vamos fechar nossos olhos e contemplar what we have discussed today in this satsang. o que nós discutimos hoje nesse satsang. We all make mistakes, Todos nós cometemos erros, but when you know that it is a mistake, mas quando você sabe que é um erro, we should correct ourselves. deve corrigir a si mesmo. Then we can lead a spiritual life. E assim podemos viver uma vida espiritual. If you do not correct our mistakes, Se nós não corrigirmos nossos erros, that will lead us to a sinful life. isso nos levará a uma vida pecaminosa.
The root cause of sin is desire. A causa raiz do pecado é o desejo. Desire for material things. Desejo por coisas materiais. If we fulfill a desire, Se nós realizarmos um desejo, another desire creeps up. outro desejo surgirá. Desire has a unending journey. O desejo tem uma jornada sem fim. We cannot satisfy the desires. Nós não conseguimos, não podemos satisfazer os desejos. The desire leads us to sinful action. O desejo nos leva ao ato pecaminoso. They are our enemy. Eles são nossos inimigos. These desires breeds from rajasic nature. E esses desejos vêm da natureza rajásica. When you are active and engrossed in activities, Quando você está ativo e engajado em atividades, there is every possibility that we commit sinful action. então há todas as possibilidades de cometermos ações pecaminosas. The desire plays through our senses and mind. Esse desejo está em nossos sentidos e nossa mente. We should be very, very careful of our mind. Devemos ser muito, muito cuidadosos com nossas mentes, To get rid of the play of desire, para nos livrarmos do jogo do desejo. we should regulate, control, and discipline our mind. Devemos regular, controlar e disciplinar nossa mente. Food plays an important role in controlling our mind. A comida faz um papel muito importante em controlar nossa mente. We should always maintain a positive attitude Devemos sempre manter uma atitude positiva so that the mind cannot go in the wrong way. para que a mente, assim, não vá para o caminho errado. When we fulfill a desire, Quando nós realizamos um desejo, it gives only temporary happiness. isso nos dá apenas felicidade temporária. But we should look at permanent happiness. Mas nós devemos nos focar na felicidade permanente. Permanent happiness can be gained through our association with God and gurus. A felicidade permanente pode ser alcançada com associação a Deus e aos gurus. Kriya Yoga plays an important role in fixing our mind at our soul and God. E a Kriya Yoga tem um papel muito importante em fixarmos nossa mente em Deus. It lifts our mind from the bottom center to the frontal. E na alma, e nos eleva a nossa mente até a fontanela, o topo. Mind plays only between bottom center and soul center. Então a mente vem do centro da base até o centro da alma. By the practice of Kriya Yoga, Pela prática da Kriya Yoga, if you can lift our mind from the soul center, se você consegue elevar a sua mente acima do centro da alma, then we'll free from the play of the mind and desires. então você se torna livre do jogo da mente e dos desejos.
So we should constantly practice the Kriya Yoga techniques Então devemos praticar constantemente as técnicas da Kriya Yoga and live a God conscious life. e levarmos uma vida consciente de Deus. May I pray to God and Gurus Eu oro a Deus e aos gurus that they help us, guide us que nos ajudem e guiem-nos to lead us a life of Kriya meditation. para vivermos uma vida de meditação em Kriya. With these words, I conclude my talk on sinful action. Então eu concluo minha palestra sobre ação pecaminosa. Hari Om Tat Sat.